Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Mariana e hoje na aula de matemática a gente vai aprender sobre algumas figuras. Eu sei que quando você lembra de matemática, você lembra dos números, de conta, resolução de problemas, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desenhos que encontramos nela. Bom, eu tenho certeza que aí ao seu redor tem muitas formas, muitas figuras geométricas, que é o nosso tema de hoje. Para eu poder falar um pouquinho sobre essas figuras, eu vou trazer um amiguinho lá do mundo eletrônico, lá do celular, do videogame, do computador. Esse é o nosso amiguinho, ó. Ele veio lá do joguinho do computador, do celular, chamado Minecraft. Eu garanto que a maioria de vocês conhecem esse jogo. Esse joguinho, para quem não conhece, é um jogo que você vai construir sua casa, sua paisagem, seus rios, montanhas, tudo a partir de blocos. E esse nosso amiguinho veio de lá. E ele me contou uma coisa, que lá, o planeta Terra, aqui é um formato redondo, né? Num formato de uma bola. Sabia que lá no mundo dele, o planeta Terra é quadrado? É o formato de um bloco, de um quadrado. Bom, nosso amiguinho, ele também trouxe muitas outras figuras. Ele trouxe as figuras geométricas planas e também as figuras geométricas espaciais. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos pegar aqui uma figura que o nosso amiguinho trouxe. Nosso amiguinho trouxe uma figura que possui 4 lados iguais, do mesmo tamanho, e que se chama quadrado. Ó, o quadrado, ele possui 4 lados iguais. Outra figura que também ele trouxe e que possui lados. Cadê aqui? Possui 4 lados, porém, 2 lados são menores e 2 lados são maiores, é o retângulo. Ele tem 4 lados, 2 menores e 2 maiores. Ele é diferente do quadrado. Essa próxima figura é o triângulo. Ele possui apenas 3 lados. Ó, 1, 2 e um aqui embaixo. São 3 lados. Esse é o triângulo. A outra figura geométrica plana que ele trouxe, eu tenho certeza que quando vocês verem, vocês vão falar: é uma bola, professor. Mas não, é o círculo. O círculo, ele não tem nenhum lado, assim como o retângulo, o triângulo e o quadrado. Ele tem a sua forma toda redonda. Então, essa aqui é a figura do círculo. Essas figuras que eu mostrei para vocês são as figuras geométricas planas, que são aquelas figuras que a gente vê apenas no desenho, que a gente vê apenas no papel, na folha, só no desenho. Agora eu vou apresentar as outras figuras que ele trouxe, espaciais, que são aquelas que a gente encontra no espaço. Mas calma que não é o espaço sideral, onde estão os planetas lá, não. É no nosso espaço físico. A primeira figura que eu trouxe é essa aqui. Parece um quadrado, né? Essa aqui é a figura do cubo. A gente encontra no dado, naquele brinquedinho chamado cubo mágico. Então, esse é o cubo. O cubo, ele também tem 6 lados. Tem 1, 2, 3,
4, 5 e 6. 6 lados. A outra figura é o paralelepípedo. Ele também possui 6 lados e a sua forma é retangular. Possui 2 lados menores e 2 maiores. Mas a gente encontra esse paralelepípedo aonde? Na caixinha de pasta de dente, que tem esse formato. Na caixinha de remédio. Só que essa caixinha, ela tem uma forma quadrada. Aqui, ó. Ela é quadrada embaixo. Mas não deixa de ser um paralelepípedo, porque ela é toda comprida aqui e 2 lados diferentes. Encontramos no apontador, numa porta. A outra figura que ele trouxe foi a pirâmide. Essa figura é bastante encontrada lá no Egito, né, que os egípcios usavam nas suas construções, construíam as pirâmides, né, dos faraós, dos chefes lá. Então essa é a pirâmide. Essa pirâmide, ela tem, ó, todos os seus lados são triangulares. Embaixo, aqui, que é como ela, para ela poder ficar de pé, a gente chama de base. Existem as bases triangulares, as bases quadradas, retangulares. Existem circulares? Existem as que têm as bases circular, mas não são chamadas de pirâmides. São chamadas de cones. Esse aqui é o cone, ó, ele tem a sua base redonda, tem a sua base no formato de círculo. E aqui o seu corpo, aqui o comprimento dele é todo arredondado. A gente encontra o cone nas ruas, né? Que é quando tem uma obra na rua, que eles colocam para sinalizar, para os motoristas terem cuidados. Nos chapeuzinhos de aniversário. A outra figura que eu trouxe aqui é o cilindro. O cilindro a gente encontra nos rolinhos, por exemplo, aqui do papel. Ó, ele é comprido e ele tem a sua figura, a sua base redonda. Encontramos o cilindro também numa vela, mas a vela tem uma pontinha. E se a gente cortasse essa pontinha? Ia ficar só sobrando essa parte comprida. Então, essa parte a gente chama de cilindro, porque ela tem uma base embaixo, uma base em cima redonda, e o seu corpo é comprido e arredondado, ó, tá vendo? Mas e essa partezinha aqui de cima, se a gente cortasse, né? Seria o formato de um cone, tá vendo? Que ela como ela tem a base redonda, aqui também seria redonda. E aqui em cima ela tem, né, essa pontinha, e esse seria um exemplo de cone. Essa outra figura que o nosso amiguinho trouxe, eu tenho certeza que vocês vão dizer que é uma bola, né? Mas não. O nome dessa figura é esfera. Então, a gente encontra na bola de futebol, na bola de basquete, de vôlei, né? A gente encontra em vários objetos. Agora, eu e o meu amiguinho vamos propor um desafio para vocês. Quero que vocês peçam ajuda para os pais de vocês, para quem está responsável por vocês, o adulto que está aí com vocês, para que escolham alguns objetos que não cortem, que não quebrem, que vocês possam pegar, e vamos descobrir que formas geométricas esses objetos possuem, certo? Vocês podem pegar o copo, podem pegar uma caixa, e vocês vão tentar descobrir que figuras geométricas eles são, certo? Eu vou pegar esses objetos que eu já tenho aqui e também vou fazer com vocês. Aqui eu já tenho a minha folha e eu vou pegar esses objetos que eu já trouxe. A caixinha de remédio, de pasta de dente, o rolinho, a vela. Vou pegar aqui a minha caneta
E eu vou começar aqui pela caixinha. Eu vou fazer esse lado aqui, ó, pra vocês verem. Vou contornar aqui, ó. Vamos contornar. Pra ver que figura ela tem. Aqui eu... Caixinha também amassada aqui. E aí ele ficou meio torto. Mas, ó, ela tem uma figura mais... Uma figura quadrada. Agora, vamos pegar a caixinha de pasta de dente. Vamos passar aqui, ó. Contornar. E, ó. Aqui formou um retângulo. O apontador também. Ó, o apontador também tem uma forma retangular. Possui 4 lados, 2 menores e 2 maiores. Ó, a vela, lembra que eu falei que ela era um cilindro porque ela tinha uma base circular? Tá vendo? E o rolinho? O rolinho também tem uma base nela circular. Agora eu mudei um pouquinho do cenário, porque eu quero apresentar algumas imagens para vocês, né? De alguns desenhos que a gente pode fazer a partir dessas figuras geométricas, né? Porque a gente pode fazer inúmeros desenhos utilizando essas figuras. Eu acho que vocês já procuraram os objetos de vocês, né? Agora eu vou apresentar uma telinha para vocês poderem ver essas imagens, esses desenhos, e também para a gente poder identificar, né, quais são as figuras que a gente encontra a gente vai encontrar nesses desenhos. Bom, então aqui desenhos formados a partir de figuras geométricas. Primeiro, eu quero apresentar para vocês essa imagem. É uma imagem de aparentemente um animal, né? Que animal será que é esse? É um ratinho, né? Um rato. E quais são as figuras que foram utilizadas nesse desenho? Foi utilizada ali para as orelhinhas dele 2 círculos, né? E o corpinho também tem esse formato redondo, né? O círculo. Os olhinhos dele também possuem essa figura circular. E o rosto dele? Qual que é o formato do rosto dele? Tem um formato de triângulo, isso mesmo. Então, o ratinho é formado por 2 figuras geométricas, o círculo e o triângulo. Agora, nessa outra imagem, a gente tem um barco. Que figuras a gente encontra nesse desenho? Será que a gente encontra quadrado? Lembra do quadrado? Quadrado, todos os lados iguais, todos os lados do mesmo tamanho. São 4 lados iguais. Será que a gente encontra essa figura de 4 lados iguais? Olhando bem assim, eu acho que não, né? Não tem nenhuma figura quadrada. E circular, é o círculo. A gente tem? Tem, né? Temos ali o sol, outros círculos amarelos ali no barco. Provavelmente devem ser janelas, né? Do barco. Então, a gente tem quantas figuras circulares? Temos o sol, temos lá embaixo mais 2, que podem ser as janelas, e mais um ali menorzinho, né? Então, são 4 figuras circular. Retângulo. Lembra do retângulo? 2 lados maiores e 2 lados menores. Que a gente encontra essa figura aí? Encontra, né? Temos ali aqui uma imagem aqui, ó, verdinha.
E temos um maior, né? Deixa eu... Aqui, ó. Temos aqui um maior. E temos também aqui, ó, esse verdinho, um menor, né? Que outras figuras que a gente tem nesse desenho? A gente também tem os triângulos, né? Aqui, ó, no cantinho temos um triângulo, dois triângulos. Aí aqui em cima temos um pequenininho, temos outro maior. E esse aqui, ó. Olha que legal esse triângulo. A gente sempre pensa assim, ah, triângulo, né, também. Que nem o quadrado deve ter, né, todos os lados iguais, né? A gente sempre pensa nessa figura assim, mas não, né? O triângulo, ele tem diversos formatos. Ele pode ser assim, com todos os lados iguais? Pode. Ele pode ter, que nem esse pequenininho, dois lados iguais e um diferente, é que a gente pode ver que são dois maiores e, e um pequenininho. Pode o triângulo ser assim? Pode, né? E olha esse triângulo aqui, ó. Dois lados diferentes. Aqui também é diferente. Então, os três lados são diferentes, né? Aqui, ó, pensando, olhando bem, esse lado aqui, ó, tá maior que o outro, né? Do outro lado. Então, são três lados diferentes. Então, o triângulo tem todas essas variações. Ele pode, então, ter todos os lados iguais, dois lados iguais e um diferente, ou todos os lados diferentes, certo? Então, aqui a gente encontrou dois retângulos, quatro círculos e um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Agora, nessa imagem, veja que mudou totalmente, né? Lá a gente tinha um rato, no outro a gente tinha um barco, e aqui a gente já tem um cenário, né? Bem completo, né? Temos casa, animais, né? Temos até um carrinho que provavelmente o menininho tá carregando aqui, né? Então, ó, aqui ele fez uma borboleta, temos a borboleta com feito de círculos, né? Ó. Temos umas casas feito por retângulos, quadrados, né? Aqui as janelinhas são quadrados, triângulos. Aqui no carrinho também a gente tem retângulo, tem círculo, né? E olha que interessante. Essa casinha aqui, além de ter o retângulo, o quadrado, né? A gente tem outra figura geométrica. O nome dessa figura se chama trapézio, né? O trapézio, ele tem uma base, um lado aqui embaixo maior e o lado de cima menor. Aí faz com que os lados aqui sejam em direção diagonal, né? Seja assim, diagonal. Como se estivesse descendo, né? Assim, uma descida, ó, uma subida. E temos aqui também um sol, né? Feito a partir de figuras circulares. Então aqui a gente também tem a figura de um gato, que foi feita a partir dessas figuras de triângulo, círculo. Temos um cachorro feito a partir das figuras triangulares, retangulares e quadrados. E temos também, olha que legal esse galinho. Temos um galo aqui, né? E esse galo também, ó, ele apresenta outras figuras. Olhando assim, a gente vê aqui, ó, a gente vê um losango, né? Ele parece, se a gente virar assim a imagem, parece um quadrado. Mas olhando assim, essa figura se chama losango. E também temos meios círculos, né? Que foram é, círculos cortados ao meio, né? Então aqui a gente tem metade de círculo. E aqui também temos alguns círculos. Então, agora vamos para a nossa atividade. A gente já viu os desenhos. A gente já viu que podemos fazer inúmeras coisas, né? Inúmeras figuras, desenhos, pessoas, animais, objetos.
feitos a partir dessas figuras que a gente aprendeu hoje. Então, para atividade, a gente vai precisar de uma folha sulfite ou uma folha do próprio caderno, a folha que vocês tiverem aí. Vocês podem usar esses objetos que a gente encontrou, né? Que eu pedi para vocês encontrarem. As caixinhas, o copo, até o rolinho, né? Do papel, apontador. O que vocês acharam aí? E a gente vai fazer. E também vai precisar de muita criatividade. Porque vocês vão fazer um desenho, né? A gente viu bastante ali, a gente viu o barco, a gente viu rato, a gente viu gato, galo. Então, a gente vai fazer um desenho utilizando essas figuras geométricas, certo? Eu também vou fazer o meu, tá? E vocês fazem o de vocês aí em casa, tá bom? Bom, eu também fiz os meus desenhos. E o primeiro desenho que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês já conhecem esse nosso amiguinho. E a gente viu ele toda a aula, que é o bonequinho lá do Minecraft, certo? Né? Olha aqui ele. Outro desenho que eu fiz foi de um meio de transporte. Ele não é muito comum de ser usado assim no dia a dia, mas ele nos leva a um lugar muito longe daqui, que é o foguete, né? Ele leva os astronautas lá para a Lua, lá para o espaço, né? Para eles poderem estudar no espaço, lá, o espaço sideral, né? Então aqui a gente tem um foguete. Ó, eu utilizei triângulos, um retângulo azul aqui e os círculos amarelos. E também quis fazer uns desenhos de umas estrelas, né? Para representar o espaço, né? Lá, as estrelas do espaço. E vocês podem fazer o desenho que vocês imaginarem aí na casa de vocês. Que vocês acharem que dá para fazer com as figuras que vocês encontraram, né? Montando essas figuras, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.